noite compartilhar com os irmãos neste culto, segundo culto de ceia, onde estivemos ministrando a ceia aqui, juntamente no culto dos jovens. Quero que você abra a palavra de Deus lá em Isaías 43. Isaías 43. Deus me trouxe esse contexto, essa experiência de Isaías, do versículo 1 ao versículo 3. E eu estava ali me preparando, na parte da tarde, me preparando, e veio muito forte ao meu coração uma palavra, como alguém chegasse e estivesse me falando. E as palavras que eu ouvi foi: eu vou fazer. Essa foi a palavra que veio: eu vou fazer. Você pode perguntar: mas pastor, o que o senhor estava pensando? Naquele momento eu não estava pensando em nada, mas essa palavra veio e essa palavra ficou em meu coração: eu vou fazer. E eu entendi, queridos, da parte do Senhor, que o Senhor deseja fazer grandes coisas em nossas vidas, grandes coisas em nossa família, grandes coisas nessa igreja, grandes coisas. E aí sim, aí eu comecei a pensar, e aí eu comecei a colocar diante do Senhor, petições minhas, petições referente a questões pessoais, petições minhas referente contexto familiar, petições minhas referente à obra de Deus, a obra do Senhor, as vidas dos irmãos. Fui apresentando e falando, colocando diante do Senhor. E a voz foi: eu vou fazer. E a palavra de Deus, ela nos diz assim, versículo 1: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia. Até aqui. Glória a Deus. Deus soberano, Deus amado, nós louvamos e bendizemos ao teu nome. Senhor amado, revela, Senhor querido, Senhor, o teu querer, a tua vontade, o teu propósito, Senhor amado, a cada coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, bendizemos aquele que vive e reina, e sabemos que nós estamos diante de um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que revela o seu projeto, o seu propósito, o seu querer, e que o Senhor revele a nós, o Senhor amado, a sua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, diante da palavra que já estava presente no meu coração, Isaías 43, e logo após esta expressão, eu vou fazer, eu fui pensando e fui colocando esse contexto aqui, que Isaías está propondo ao povo, que o Senhor está propondo ao povo, e o Senhor está propondo ao povo que eles saibam lidar com as suas emoções, eles saibam lidar com as suas emoções. É como o Senhor dissesse para eles: vocês precisam reagir, vocês precisam se posicionar, vocês precisam crer, vocês precisam fazer a parte de vocês, que eu vou fazer a minha. Eu vou fazer a minha. E aqui, queridos irmãos, e uma das condições que o Senhor mostra para eles é a condição do medo. Porque o Senhor mostra para ele algo que é sobrenatural. É sobrenatural. O Senhor está falando de coisas que são naturais. Porque o Senhor vai dizendo para eles que eles precisavam vencer o medo. Eles precisavam
Tanto que o Senhor diz para eles ali, através da expressão de Isaías: ó Israel, não temas, não tenha medo, não te acovarda, não desiste, não abandona. Não tenha medo. Mas, e ele diz, porque eu te remi. Só que eu quero já ir antes, né? E quero colocar diante de você esse contexto de Deus, porque Deus está falando de algo grande. Porque jamais, meus queridos irmãos, alguém que passar pelo fogo, se a pessoa passar pelo fogo, ela vai se queimar. Aquele dito, quem brinca com fogo, né? A questão não tem como não dizer, só pensa se brincar, se agarrar, se tocar em algo que está fumejante, né? Está com chama, a pessoa se queima, só pensa a pessoa passando pelo fogo. Só que Deus está dizendo para Israel, Deus está mostrando para Israel, que diante de condições, diante da confiança, diante de Israel colocar e depender de Deus, ainda que Israel venha passar momentos difíceis, querido, até a chama não vai arder, a chama não vai, o Senhor está dizendo, não vai acontecer nada, porque Ele está mostrando ali que Ele vai estar com eles, porque Ele diz, quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios eles não te submergerão. Aí você diz, mas pelo rio eu passo, porque eu sei nadar. Então eu consigo passar. Mas há situações que às vezes nós conseguimos passar. Com as nossas condições, com o nosso conhecimento, com os nossos recursos. Mas aqui ele está mostrando de situações que elas são impossíveis do homem passar sem ficar sequelas, e às vezes sequelas sérias. E aqui ele está dizendo, quando passares pelo fogo, ele não queimarás, nem a chama arderá em ti. É passar, não é pular, não é desviar, não é se ausentar. Ele está falando de coisas que nós vamos passar nessa vida, e Deus vai nos conceder a vitória, e Deus vai agir em nossas vidas, né, para que nós venhamos passar aquela situação e observar que aquela situação ela não nos trouxe dano, que aquela situação não prejudicou a nossa vida, que aquela situação ela se levantou. Era uma situação intensa, era uma situação difícil, mas o Senhor fez nós passar, e quando olhamos para trás, vemos o Senhor foi conosco, o Senhor nos deu vitória, o Senhor reverteu aquele momento de dificuldade em bênção, um momento de problema em bênção, aquela situação em bênção. Mas o que eu preciso, o que você precisa, é não temer. Ele não está falando do medo natural, mas ele está falando daquele medo que faz a pessoa recuar. Aquele medo que faz a pessoa, se trancar. Aquele medo que faz a pessoa, se desesperar. Aquele medo que faz a pessoa sair do controle. Sair do controle. E às vezes você está vivendo isso. Você está vendo a dimensão do problema na tua frente e você começa a perder o controle, sair do controle. Mas, queridos, nós precisamos entender para onde nós precisamos correr. E é interessante, amados, eu já tenho compartilhado que nos momentos mais difíceis, nós vemos muitas das vezes o povo correndo para o lado errado. O povo correndo para o lado errado. Quando começa a luta, quando o cristão começa a enfrentar luta, a primeira coisa que o cristão ele decide é parar. Começa as lutas financeiras, é deixar de dizimar.
queridos, ambos as coisas a pessoa jamais vai encontrar a vitória. Porque a palavra de Deus, ela nos diz que a vitória está em Cristo. E a palavra de Deus, ela nos diz quando nós exercemos, vá lá para Malaquias, a palavra de Deus, mas pastor, eu estou em crise. Vai ver como é que o cristão vence os problemas financeiros. Você vai ver como é que o cristão vence os seus problemas. É se achegando a Deus, é se aproximando a Deus, é se apresentando a Deus, é clamando a Deus. A palavra de Deus diz que Moisés, quando ele estava ali em dificuldade, ele ia no monte clamar a Deus. E lá ele clamava e Deus respondia para ele. E aquele homem descia lá da presença de Deus, resplandecente, aleluia. Descia lá, aleluia, do monte com a direção clara da parte de Deus. E queridos, e ele colocava ali, aleluia, aquilo que Deus tinha lhe dado, ele colocava diante do povo e Deus dava vitória. Mas, quando os problemas chegam, nós soltamos o que nós não deveríamos soltar. Soltamos às vezes a fé, soltamos uma vida de consagração, soltamos uma vida de comunhão. Não é nos momentos de alegria, queridos, porque no momento de alegria tudo é festa. É nos momentos difíceis. E o Senhor aqui está nos dizendo que nesses momentos Ele está contigo. Você não fica só, você não está desamparado. Por que você entra para a caverna? Por que você entra para os conflitos da tua alma? Por que você tenta ressuscitar aquilo que já está enterrado? Porque você traz menção das coisas do passado. Se o Senhor nos diz e nos mostra: ó Israel, não temas. Ó Israel, não temas, porque eu te remi. A remissão, né? Fui eu. O Senhor está dizendo que foi Ele que fez este ato, né? Foi Ele que se apresentou, foi Ele que se colocou, foi Ele que se apresentou ali e conquistou Israel. E como nós fomos remidos pelo sacrifício de Jesus, para que houvesse remissão tem que haver derramamento de sangue. Jesus, Ele foi na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para nos remir. O que é isso, nos remir? Querido, havia uma culpa, havia uma dívida. Jesus, Ele foi lá e pagou. De que maneira? Com seu sangue. Ele foi lá e toda a culpa, toda a maldição, todo o princípio de desgraça que tinha sobre as nossas vidas, Ele foi lá e apagou. E Ele nos diz, e Ele vai dizendo: quando passares, Ele não ausenta nós passarmos. Não é porque nós aceitamos Jesus Cristo que nós não vamos passar como estamos passando. Mas nós temos que crer, nós temos que confiar. Confiar em quê? Em Cristo, o nosso Redentor, aquele que nos diz que é pastor e que Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Nós não estamos tratando com o mercenário, nós estamos tratando com aquele que deu a sua vida, aquele que se entregou, meu querido irmão. Aquele que deu. Queridos, deu a sua vida, só esperando que eu e você confie nele, louve a Ele e adore a Ele. E às vezes é tão difícil isso, né? Às vezes nós achamos que nós temos direito.
Você precisa entender que eu e você não temos direito nenhum. Nenhum. Temos direito. Como, pastor? Eu não tenho direito? Não. Nós éramos dominados pelo pecado. Nós éramos escravos do pecado. Vivíamos em sofrimento. A nossa vida estava se encaminhando para uma eternidade sem Deus. A nossa vida se encaminhava para a eternidade sem Deus e inferno. É o Seol, é o Hades, é o Tártaro, é o inferno. Mas, querido irmão, alguém olhou para nós e disse: eu vou investir, eu vou adquirir essas vidas, porque essas vidas são preciosas. E ele foi lá no madeiro e se entrega. Ele se humilha, meu querido irmão, porque ele, como rei, ele vem ser e vem se fazer forma de homem. Ele era rei. Deus. E agora ele sai da forma, deixa a sua forma para se fazer como um de nós. Viver no contexto desta humanidade, aonde as pessoas, querido, ele caminha e ele anda com seus discípulos 3 anos, e ali havia um homem que lhe trai por algumas moedas, que ele conhecia, que o Senhor havia lavado os pés, o Senhor havia abençoado, o Senhor havia cuidado, o Senhor havia suprido, o Senhor havia ajudado. Mas ele achou que o valor maior era o campo, tanto que as 30 moedas, elas foram usadas para comprar um campo. Só que esse campo é um campo de morte, nada prosperou nesse campo. E ele deixou, ele abandonou, ele traiu a confiança, o amor, a bondade, um plano maravilhoso. Ele traiu o seu amigo, ele traiu aquele que veio para se colocar no seu lugar, para lhe ajudar, para lhe auxiliar, para estar ali ao seu lado. E quantas das vezes nós temos traído a Deus, querido, com as nossas emoções, nos deixando levar por sentimentos que negam a pessoa do Senhor, que distanciam Deus, que anulam a obra do Senhor. E o Senhor requer de nós adoração, entrega e louvor. E o Senhor chega aqui, através deste homem, desse profeta, e diz ao povo: não temas. Não tema. Não tenha medo. Coloca, é como o Senhor dissesse: coloca tudo nas minhas mãos. Vem estar comigo, vem andar comigo. Comigo tu passa. Queridos, às vezes nós queremos andar sozinho, mas é com o Senhor que nós passamos, é com o Senhor que nós vencemos, é com o Senhor que nós temos vitória, meu querido irmão, é com o Senhor que nós temos a vitória. Não há outra maneira, não há outro jeito. Não há, aleluia, queridos, não há outra, não há como.
Você pode estar perguntando o que fazer, como fazer. É colocando nas mãos de Deus. É apresentando a Deus. Nós vamos voltar ali para o versículo 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Não vai te afogar, tu não vai, Tu vai ter o controle. Queridos, há momentos na nossa vida que situações nós conseguimos ter o controle. E por nós acharmos que nós temos o controle, por nós acharmos, às vezes nós tiramos, afastamos Deus, porque nós sabemos como fazer. Nós sabemos como reagir. E às vezes achamos que nós não precisamos. Às vezes achamos que nós não precisamos do irmão, não precisamos da ajuda pastoral, não precisamos de uma oração, não precisamos do auxílio de Deus, porque às vezes achamos, não, eu sei fazer, eu sou uma pessoa experiente, eu sei como nadar, chegar a outra margem, eu sei. Sim, você pode saber lidar com a água, você pode saber lidar com os rios, mas eu quero saber se você sabe passar pelo fogo. Eu quero saber se você consegue passar pelo fogo. Quero saber se você consegue entrar na fornalha e ela ser aquecida, e ali você ficar, e ali você adorar, e ali você manifestar a presença de Deus junto contigo. Porque a palavra de Deus, meus queridos irmãos, ela nos mostra que os amigos de Daniel, queridos, eles foram lançados na fornalha. Eles foram jogados na fornalha. E a palavra de Deus diz que aqueles que jogaram eles na fornalha, ela estava tão aquecida, que as pessoas que jogaram, elas foram mortas. Elas foram mortas. Você sabe o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Vocês sabem? Eles não temeram o decreto do rei. O decreto do rei queria que eles dançassem a música. Quando tocassem lá, quando falassem, quando declarassem, o rei queria que eles seguissem, dançassem, que eles se curvassem. E quantas das vezes, queridos irmãos, as circunstâncias que vêm contra o povo de Deus, ele quer que você se curve a Baal, você adore, você se prostre e deixe de adorar a Deus. Mas eles disseram, não, aleluia, queremos dizer a tu, rei, se Deus quiser que nós venhamos vencer, Ele vai nos dar a vitória, mas se não, nós vamos seguir adorando a Ele, nós vamos seguir, nós não vamos retroceder, nós não vamos desistir, porque queridos, nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que avançam, nós somos daqueles que confiam, nós somos daqueles que creem. Quem você é? Quem você é? De que lado você está? Daqueles que confiam? Daqueles que creem? Ou daqueles que estão em dúvida? Estão cocheando em dois pensamentos: servir Baal ou servir Deus? Servir Baal ou servir a Deus? Queridos,
E aqui a palavra de Deus diz que o que o Senhor está requerendo de nós é que a nossa vida emocional, as nossas emoções, nossos sentimentos, nós venhamos reagir apresentando a Ele e seguindo os seus passos, colocando diante do Senhor. Coloque diante do Senhor os teus medos, coloque diante do Senhor as tuas dificuldades, coloque diante do Senhor os teus problemas, coloque diante do Senhor as lutas que você está passando, mas você, ao colocar diante do Senhor, você tem que crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Queridos, a palavra de Deus diz que o Evangelho, ele é conquistado através do esforço. É com oração, é com súplica, é com jejum, é negando muitas das vezes a nós mesmos, nossos desejos. Tem outras propostas de outras religiões que as pessoas não precisam fazer isso. Que são apresentadas como tendo a solução na vida das pessoas. Mas eu quero te dizer que há um só Deus, Criador dos céus e da terra, que tem poder, que tem graça, que fez com que tudo viesse a existir através da sua palavra. E ele disse: haja luz, e houve luz. Mas ele deu na condição do homem. O homem tinha a condição de estar desfrutando diariamente da sua presença. Era diariamente, Deus ia ter com o homem. Escute novamente, Deus ia ter com o homem. Deus ia ter a presença do homem. Só que Deus havia orientado ao homem e tinha pedido algo para o homem. Disse para ele: ó, desta árvore aqui, desse fruto, tu não deve comer. Só. Foi difícil. O homem se deixou se levar pela tentação. O homem se deixou se levar por um sentimento de achar que Deus lhe estava enganando e traindo. Deus não queria lhe revelar, porque a serpente colocou para o homem que Deus não queria revelar algo excelente para o homem. Deus não queria, sabe por que Deus está dizendo que tu não deve comer? Porque Deus não quer que tu seja como Ele. Só que todo homem, ele quer ter poder. E o homem queria, quando disse, quer ser igual a Deus, aquilo confundiu o homem. E eles foram lá e cederam à tentação. E a consequência foi drástica. Queridos, as consequências, elas fazem parte da vida. Às vezes nós estamos chorando porque estamos passando pelo fogo. Mas às vezes esse fogo, ele quer nos purificar e quer nos fortalecer. Porque foram decisões erradas que nós tomamos no passado. Princípios que nós deixamos de lado. Às vezes não atentamos os princípios, as coisas que elas são normativas, elas são importantes. Se elas não estiverem, a casa cai. Tanto que a palavra de Deus diz que não adianta você querer forjar a tua vida
e os princípios da tua vida na areia. Na areia. Em pequenos grãos que compõem pedras, terras, e se coloca ali, e às vezes se constrói uma linda casa, mas são fundamentos que quando o vento bater, tudo cai, tudo se destrói, tudo vai embora. A palavra de Deus nos chama a nós fundamentar a nossa vida na rocha. Estabelecer algo na rocha não é fácil, queridos. Nós temos irmão aqui que é construtor, né? E pessoas que conhecem, que já fizeram, que já tem uma casa estabelecida, uma casa toda a casa, seja ela de alvenaria, ou seja ela, né, de madeira, ela precisa de base firmes. Se eu não colocar uma base firme, quando chegar o vento vai levantar tudo, vai colocar por terra. E ele está dizendo aqui, você tem que saber lidar com as tuas emoções. E uma das emoções que tem levado as pessoas a perderem a batalha é o medo. O medo. Que medo é esse, pastor? O medo. Sabe que medo que Deus tem colocado no meu coração? O medo da responsabilidade. O medo da responsabilidade. Então eu não tomo a decisão. Eu sempre fico com o pezinho. Será? O medo da responsabilidade. Porque a primeira coisa que eu penso, vão me cobrar. Deus vai me cobrar. Então é o melhor eu ficar aqui. Desta maneira, desse jeito. Mas Deus leva, meu querido irmão, aqueles para passarem com Ele pelo fogo, pelas águas, aqueles que desejam ter um compromisso com Ele, um compromisso profundo, uma decisão de estar com o Senhor, uma decisão de estar ao lado de Deus, uma decisão de representar a Deus, uma decisão, meu querido, de ser servo de Deus, de ser discípulo do Senhor, de ser, aleluia, seguidor de Cristo, seguir a Cristo. A esse Ele leva, e a esse Ele assegura, e esse Ele diz, ó, quando tu passar eu vou estar contigo, quando tu estiver lá eu vou estar contigo, porque tu está comigo. Por isso que muitas das vezes nós olhamos no contexto da igreja e nós às vezes não vemos as manifestações, as ações, vemos coisas contrárias, porque está faltando esse medo do compromisso. Eu quero que Deus se comprometa comigo. Eu quero que Deus, quando eu estiver enfermo, me cure. Quando eu estiver em necessidade, supra as minhas necessidades. Quando eu estiver triste, me alegre. Quando eu estiver passando problema, que o Senhor estenda e cria soluções para mim. Mas será que eu estou disposto a fazer isso por Ele? Ah, pastor, mas não tem como eu fazer por Cristo. Tem sim, meu irmão. A palavra de Deus diz que o Senhor disse para os discípulos, né? E explicou para os discípulos: só eu estive doente, vocês não foram me visitar, né? Eu estive, e foi colocando ali, nosso mestre, nunca nós estivemos doente, nunca nós tivemos necessidade. O Senhor disse: não, mas se não fizesse aos pequeninos, ou se fizer aos pequeninos, é como se estivesse fazendo a mim. Só que às vezes a vida está nos levando a só nós olharmos para nós. Só que cristianismo não é isso, queridos. Cristianismo é corpo, cristianismo é unidade,
Cristianismo, né, é ser suporte uns para os outros. Cristianismo é eu ser bênção. Tanto que a palavra de Deus, se tu uma bênção, se tu uma bênção, como é que nós vamos ser bênção? A bênção nós vamos ter que ser para o outro. Eu sou uma bênção. Você pode até dizer que você é uma bênção. Eu posso dizer que eu sou uma bênção. Mas, querido, se eu não exercer esse princípio de bênção na vida do outro, não vale nada essa expressão. Eu sou bênção. Para juntar ou para separar? Para trazer refrigério ou para trazer tribulação? Se tu uma bênção, se tu um instrumento de bênção. Não temas. Eu vou fazer. Deus, Ele faz. Mas, meus queridos, nós temos que aproveitar e desfrutar esta tão grande ação da parte de Deus. No momento mais difícil daqueles amigos, queridos, eles não acharam que Deus havia desistido deles. Qualquer luta que nós passamos, a primeira coisa, Deus desistiu de mim. Parece que nós esquecemos da palavra, que Deus diz: eis que estou convosco todos os dias da vossa vida. Deus, Ele não mente. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o início e Ele é o fim. Em Eclesiastes 3:3 diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo. Mas, pastor, o que eu preciso fazer? Crer, confiar, entregar, confessar e esperar nele. Ah, pastor, eu não sou pessoa de esperar. Eu tenho que resolver. Se você não souber esperar em Deus, a vida vai ser um fracasso, vai ser um fiasco, vai ser um problema. Nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos o que se está estabelecido nas regiões celestiais. Nós não sabemos se aquela decisão que nós estamos tomando é a certa. Ah, pastor, e agora então eu preciso em tudo consultar a Deus. Se nós consultássemos a Deus em tudo, querido, eu creio que 75%, 80% dos problemas que nós enfrentamos ia sumir. Mas nós não consultamos. A palavra de Deus diz lá em Jeremias: invoca a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clama a mim. Clamou esse aflito, o Senhor ouviu o seu clamor. A palavra de Deus em Provérbios diz que o homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Há caminho que para o homem parece... Os irmãos não conhecem esse texto? Há caminhos para o homem parece bom, mas o seu fim é caminho de morte. Às vezes parece que aquilo é para ti. Às vezes parece que é para ti fechar o negócio, parece que é para ti
e adquirir, e te envolver. Mas nós precisamos colocar diante de Deus. Que às vezes apenas é uma aparência. Mas quando nós estamos com o Senhor, ainda que o caminho seja pelo meio do fogo, Ele diz que esse caminho não vai trazer dano nenhum à nossa vida. Esta situação não vai nos trazer dificuldade nenhuma, porque Ele estará conosco. Saiba esperar no Senhor. Saiba confiar no Senhor, saiba crer no Senhor, saiba vencer os teus medos, as tuas inseguranças, os teus problemas. Ah, pastor, mas eu tenho tanto medo. Entrega ao Senhor. Há um medo natural, todos nós, né? É natural, tem coisas que nós temos medo, é natural, mas aquele medo que faz você não avançar, não conquistar, faz você descrer da ação de Deus, aquele medo de tudo, de todos. Nós precisamos entregar a Deus. Eu já tive vários momentos, vários, de não saber como resolver, estar com medo de tomar uma posição que não fosse gerada apenas no meu coração. Chegar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Senhor, eu não sei como lidar, eu não sei de que maneira, eu não sei como resolver essa situação, eu não tenho resposta para isso. Sair dali e receber a orientação de Deus. Sair dali e ver Deus agir. Teve algumas que o Senhor me fez eu falar, teve outras que o Senhor pelejou, teve outras que o Senhor resolveu, porque, meus queridos irmãos, há momentos que nós vamos passar pelo fogo, mas quando nós passamos pelo fogo e passamos com o Senhor, o que a palavra de Deus nos diz? Não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Pode ser o que for, pode ser a situação que se levantar, você vai passar. Mas se você estiver diante de Deus, nos princípios de Deus, buscando a Deus, você passa, você não fica. Você não é derrotado. Você não fica no meio do caminho. Você passa. Você passa. Quero convidar o Ministério do Louvor. E aqui me veio a minha memória. Não sei se você já... Sei que agora, né? Mas se você já teve a oportunidade, ou na tua infância, vamos colocar lá na nossa infância, lá, que aí fica bem distante, lá na nossa infância, né? Naquele tempo de fogueira das festas juninas, né? E a gente bota um fogo lá e aquilo parecia que ia queimar tudo, né? E depois, quando ficava bem, às vezes, né, bem ralinha, alguns ainda queriam pisar no fogo. Mas quando ficava ralinha, né? Queridos, às vezes nós estamos ali na frente de uma lareira e o fogo fica intenso, a gente não consegue ficar. Na frente de um fogão a lenha, né? Às vezes, quando o fogão está bem forte. Mas quando nós estamos com o Senhor, queridos, a luta vai vir, nós vamos passar. Porque o Senhor vai ser escudo. O Senhor vai ser a nossa fortaleza. O Senhor vai ser o nosso amparo. Então, novamente eu quero reforçar para você: nos momentos de dificuldade, não corra para o lado errado. Há uma direção apenas.
Sabe qual? Correr para os pés do Senhor. É os pés do Senhor que nós temos que estar. Agora, dia 5 de fevereiro de 2021, eu faço 25 anos de ministério pastoral. 5 de fevereiro é quando eu iniciei, meu ministério. 5 de fevereiro de 96, na cidade de Formigueiro. Queridos, os momentos mais difíceis é a presença de Deus, é nos braços do Pai, é se socorrer nele, é clamar pela ajuda, é buscar o amparo. Não tem outro jeito, não tem outro jeito, meu querido irmão. Não tem outra maneira. Aí eu vou dar um tempo, eu vou parar. Agora eu estou bravo com Deus, eu não vou orar mais. Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós. Se Deus não estiver, nós não vamos conseguir passar. E às vezes vamos ficar fugindo. Há pessoas que vivem fugindo de uma realidade, fugindo de resolver aquela situação, porque não conseguem. Então elas começam a me empurrar e jogar para um lado, jogar para o outro, e a situação fica totalmente complicada. E vai abalando outros problemas, vai trazendo outros problemas. Mas Deus é bem claro: eu vou passar contigo. Tu vai passar, tu vai enfrentar, e eu vou estar contigo. E a chama não vai arder em ti, não vai te queimar. Mas eu pergunto para vocês: será que naturalmente há aqui alguém que quer passar pelo fogo? Não, ninguém quer passar pelo fogo. Nós queremos evitar. Mas os problemas chegam. E nós precisamos resolver. Mas eu e você precisamos saber que nós não precisamos ter resposta para tudo. Que você não precisa ser um super-homem. Que você não precisa ser a super-mulher. Você precisa ter a consciência que Deus, Ele sim, Ele é o Todo-Poderoso. Eu e você precisamos entender que Ele sim, nele eu posso entregar tudo, 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 tudo. Porque a palavra de Deus diz que o demais tudo Ele fará. Porque tem coisa que nos cansa, nos desanima, nos leva à depressão, à opressão, a crises. Se nós apenas guardar e ficarmos guardando tudo, mas Deus não, querido. Deus jamais vai ficar deprimido. Deus jamais vai se cansar. Deus jamais vai desanimar. Então, com isso, me assegura, eu posso confiar nesse Deus e posso entregar a Ele. Confie, entregue, apresente a Ele. Curva
Curve tua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar. Deus soberano, Deus amado, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, trabalha em nossos corações. Pai, enfrentamos e passamos circunstâncias difíceis, ó Pai. Alguns estão, Senhor amado, nesse estado, Senhor, enfrentando, Senhor amado, ou Senhor, passando pelo fogo. Pai, mas a nossa esperança e confiança é que Tu passe conosco. Pai, é que Tu esteja conosco, é que Tu esteja nos ajudando. Pai, quantas das vezes, Senhor amado, passamos por problemas financeiros, problemas conjugais, problemas na família, problemas materiais, financeiros, e esses problemas se intensificam de uma maneira tamanha, Senhor amado, que nós olharmos, ó Senhor amado, e nós não sabemos por onde começar, onde, Senhor, ver a situação, Senhor, se resolver. Mas na Tua palavra nos mostra, Pai, lançando tudo a Ti, confiando em Ti, porque Tu nos diz não temas. Quando Tu nos diz não temas, é que Tu está dizendo que Tu estás, Senhor amado, desejoso, Senhor, que nós venhamos convidar a Ti, Senhor amado, para Tu ir à nossa frente. E nós convidamos a Ti, Senhor, vai à nossa frente. Tantas coisas, ó Senhor, que enfrentamos no dia a dia. Tantas coisas, ó Senhor amado, que temos para resolver, ó Senhor amado. Tantas coisas, ó Senhor, que Deus precisam, Senhor amado, Deus maravilhoso, de uma direção, de uma resposta, de uma ação. Precisa da cura, precisa da provisão, precisa, Senhor amado, do trabalhar de Deus, precisa da mão de Deus para que haja, Senhor, o trabalhar. Nós Te convidamos, vai à nossa frente, porque nós queremos passar e vencer, Senhor amado, e vencer em Ti, ó Pai querido, vencer as nossas lutas pessoais, vencer os nossos medos, vencer as nossas inseguranças, vencer as nossas crises, vencer os problemas que assolam, Senhor amado, os problemas que tentam nos enfraquecer. Queremos vencer a cada um, Senhor, vencer em Cristo Jesus. Concede a vitória ao Teu povo, concede a bênção ao Teu povo. Assim nós oramos, amém e amém, Senhor. Os irmãos se colocam em pé, vamos louvar ao Senhor, aleluia. Lugar melhor, com tamanha paz igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. Lugar do meu descanso, nos braços do meu Pai. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram eu fui recebido lá na cruz, os braços do meu Pai, os braços do meu Pai. Outrora eu era
triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e ele tinha um lugar para mim no seu coração. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Glória a Deus. Neste momento nós vamos participar da nossa ceia, Santa Ceia. Aleluia, nós já estamos ali, os presbíteros já estão com os elementos. Vamos estar consagrando e orando também pelos irmãos que estarão participando em suas casas, que fazem parte do grupo de risco, que estão já esperando por este momento para participarmos juntos. Vamos orar. Deus Santo, Deus Soberano, nós consagramos, ó Pai, este pão, este cálice, Senhor amado, para celebrarmos este momento tão especial para nós como igreja, Senhor, que nos faz, ó Senhor amado, a relembrar o sacrifício de Jesus e saber que o Senhor é presente, que tudo aquilo que o Senhor realizou ali na cruz do Calvário foi, Senhor amado, Senhor maravilhoso, olhando para nós. Olhando, Senhor amado, Senhor, e propondo para nós, Senhor maravilhoso, Senhor, uma nova vida, Deus, vida eterna, salvação, Senhor amado, e nós um dia reconhecemos, aceitamos, Deus, testemunhamos publicamente, Senhor amado, Senhor, a nossa fé, e hoje estamos aqui para celebrar, Senhor, que Tu renoves, Senhor amado, o Teu povo. Nós oramos e consagramos os elementos, consagramos o pão, consagramos o cálice, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. A Igreja Metodista Liana, mensalmente, ela celebra este momento, celebra este momento, e hoje estaremos celebramos ontem, celebramos hoje, estaremos celebrando na quarta-feira. Você pode perguntar, pastor, quem faz parte desse momento? Aquele que foi batizado nas águas, faz parte da igreja, seja desta igreja ou de uma outra igreja evangélica, você vai pegar o pão, você vai pegar o cálice e nós vamos participar juntos. E os irmãos também em sua casa, pegue o pão, pegue o cálice e espere para nós participarmos juntos. Os irmãos estarão servindo, amém? Enquanto o Ministério Louvor vai estar louvando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não há lugar melhor. Não há lugar melhor, aleluia. Com tamanha paz, mas igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. Lugar do meu descanso, nos braços do meu Pai. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido
estendido lá na cruz, lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Outrora eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me o sorrir. Deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão. Aleluia. Porque tinha lugar para mim no seu coração. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz, lá na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços Glória a Deus. do meu Pai. A palavra de Deus, ela nos traz um ensino lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, nos diz assim o texto bíblico: porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Paulo, ensinando a igreja em Corinto, ele diz que aquilo que ele estava passando para eles, ele tinha recebido do Senhor. E por que ele se importa em passar isso? Porque eles não estavam discernindo a importância dessa celebração, a importância deste momento. E eles estavam fazendo tudo aquilo para si próprio. Eles não estavam observando a importância do corpo, que o corpo são vários membros em funcionamento para um bem comum, o bem comum do corpo. Queridos, nós somos pessoas diferentes, formação diferente, criação diferente, mas que um dia nós encontramos um plano da salvação, e encontramos em Cristo e passamos a fazer parte deste plano, e passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Somos membros e membros uns dos outros. E eu quero te dizer que Cristo segue sendo o cabeça desse corpo. Esse corpo tem um cabeça. Não é o pastor, não é os bispos, não são os líderes, os evangélicos, é Cristo. Cristo é o cabeça desse corpo. Porque nós somos esse corpo. Você vai pegar o pão, vai dar graça, vai agradecer a Deus por fazer parte desse corpo. E logo após você orar, você vai comer dele todo. Aleluia.
Os irmãos estejam participando. Amém? Comendo dele todo, em nome de Jesus. Nós demos uma pincelada sobre a remissão. A remissão é um ato que é esse ato de remir, né? Se colocar no lugar de alguém. Ele era feito, né? E esse ato ele tinha que haver derramamento de sangue. Jesus, quando nós no início da caminhada, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós achamos que Jesus ele perdeu a batalha, né? Porque para nós, né, e para muitas pessoas, a batalha de Jesus era ficar vivo. Mas como Jesus foi preso, passou por açoites e foi levado à cruz, porque havia um plano. E nesse plano o Senhor Jesus ele precisava vencer o inimigo do homem. E o homem em si próprio ele não consegue vencer se ele não tiver Jesus, que é a morte. A morte. E o Senhor Jesus ele foi na cruz. E na cruz ele cumpriu um plano. O homem estava separado de Deus. E não havia maneira de um homem voltar à comunhão perfeita e estreita com Deus. Jesus ele foi no madeiro. Ele entrega a sua vida como sacrifício. Ele verte o seu sangue. E cada gota de sangue que o Senhor foi vertendo eram os nossos pecados que estavam sendo apagados. É o pecado da humanidade que estava sendo apagada. Por isso que muitas vezes as pessoas olham para uma pessoa que antes de conhecer Jesus era uma pessoa, né, devassa, era uma pessoa de má índole, de ações malignas, e ela encontrou Jesus e muda. A pessoa diz: não, foi se esconder na igreja. Não, ele se escondeu em Cristo, porque a culpa que estava sobre ele foi retirada. Porque Jesus, quando verteu o seu sangue, cada gota ali apagava os nossos pecados. E queridos, Jesus é tirado do madeiro e é sepultado. Mas a morte não pôde conter o autor da vida. A morte não pôde conter o nosso Senhor, meu querido irmão. O nosso Senhor ressurgiu, ressuscitou diante dos mortos para nos dar uma nova vida, uma nova vida, uma nova vida. Às vezes você olha e diz: aquela pessoa, houve um milagre na vida daquela pessoa, porque o Senhor deu uma nova vida. E o Senhor segue escrevendo esta nova vida. E o Senhor quer dar para mim e para você. Por isso agradeça. Pastor, se eu errar, pastor, se eu errar, eu pergunto para você: há algum homem aqui na face da terra que não erra? Todos nós erramos diariamente, queridos. Mas hoje nós temos um advogado diante do Pai. E a palavra de Deus lá em 1 João diz 1:8: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele não está falando que